Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da Academia de Psicologia Forense. Hoje nós vamos falar desse caso que vocês me pediram muito, que é o duplo homicídio que ocorreu lá em Belo Horizonte, de um casal de idosos que foi cruelmente executado por uma diarista. Então vamos tentar entender as nuances forenses psicológicas aqui desse caso, tá bom? Então me acompanhem aqui e eu quero que vocês deixem as suas dúvidas aqui nos comentários, porque esse caso ainda está em investigação, ele não está encerrado. Então, certamente vão aparecer aí muitas outras notícias, muitos fatos, tá? E aí, conforme a investigação for se desenvolvendo, eu vou atualizando vocês aqui. Então, já deixa escrito aqui para mim o que mais que você gostaria de saber, o que que te gerou dúvidas, tudo bem? Então, vamos lá. Eu trouxe os slides, né, novamente aqui para vocês e vou acompanhar aqui pelo meu. Vamos ver aqui. Bem, pessoal, esse caso, ele é um caso muito cruel, é um caso muito impactante, né? É muito difícil para a gente até falar, né, sobre isso, porque ali nós vemos que não existia um motivo, né? Nunca há, né, pessoal, um motivo para você tirar a vida de alguém. Mas às vezes tem brigas, né? Tem coisas assim muito sérias que fazem alguém perder a cabeça, né? Como eu sempre digo, nenhum de nós está livre, infelizmente, mas ali a gente vê que parece que o que motivou realmente foi mais a questão do interesse econômico, né, financeiro, é o que está aparecendo até agora, né? Então é muito triste ver um casal que trabalhou aí a vida inteira, né, para juntar um patrimônio e terminar as suas vidas aí de uma maneira tão bárbara, né, tão vil, por conta de pertences, né, por conta de dinheiro, né, uma coisa assim muito, muito cruel. Bom, então eu trouxe aqui alguns fatos para vocês. Eu fiz um resumo básico, tá, do caso e trazer aqui algumas informações que elas nos auxiliam a pensar psicologicamente nesse caso. Até o momento, nós temos a informação de que o senhor, né, que parece se chamava senhor Cláudio, ele foi executado aos 75 anos de idade, né, com mais de 40 golpes de faca. Veja, é muito mais do que o necessário para você tirar a vida de alguém. Anota isso aí. Você está fazendo seu caderninho forense? Espero que sim, tá? Já vai anotando isso aí para você ir acompanhando o caso comigo. Por quê? Se para eliminar uma pessoa você precisa de um, dois ou três golpes, mais do que isso, nós vamos pensar em outras possibilidades. Possibilidades de raiva, de descontrole, de sadismo, de um assassinato por encomenda, né? Que a pessoa tinha que ter muita certeza ali, né? De que a outra pessoa estivesse, né? Completamente sem vida. Apesar que ainda assim 40 é um número muito elevado, tá? E olha que coisa interessante, é uma mulher que comete esse crime e ela aplica mais golpes na figura masculina do que na figura feminina. Eu, como perita forense, já fico assim, ó, super interessada em saber o que que aconteceu ali, tá? Isso chama a atenção de vocês também? Eu espero que sim. Que vocês estejam aí começando a treinar a mente forense de vocês, tá? Isso realmente seria algo que eu investigaria se eu tivesse no caso. E aí, a senhora Maria, com 76 anos, ela leva então 14 golpes, né? Ainda assim, uma quantidade, né, excessiva para simplesmente tirar a vida, tá? No fato lá, no roubo, né? Porque foi um latrocínio, né? De certa forma, né? Morte e roubo, né? Apesar de ser ali, né? No sentido contrário, né? Geralmente existe o roubo, depois a morte, mas aqui a gente teve a morte e depois a extração do produto do roubo, 18 mil reais em dinheiro, joias e relógios levados. Vocês acham que 18 mil reais paga duas vidas? Dois pais, provavelmente, dois avós, dois filhos, né? Por mais que a idade, né, não possibilite que eles tivessem pais vivos, mas são pessoas amadas, né, por suas famílias, né, tios, irmãos. Vocês acham 18 mil vale uma vida? Duas vidas? Eu quero chamar a atenção de vocês que tem uma coisa que eu vou trazer um vídeo específico sobre isso para vocês, que é algo que tem me chamado a atenção e eu comecei a pesquisar, e tem outros pesquisadores ao redor do mundo já falando sobre isso, porque quando a gente vê um caso assim, vamos sempre naquela direção, né? Quer dizer, vamos não, que não é meu caso, mas vocês que assistem, vocês também não, que vocês já são quase forenses, né? Mas o público leigo que assiste vai naquela história da psicopatia.
E nem sempre é psicopatia, como já ensinei aqui para vocês. Mas se não é psicopatia, uma situação tão bárbara quanto essa, será que estamos falando de um outro diagnóstico? Narcisismo, borderline, histriônico, casos, né, como ela alega aqui, um surto, psicose, esquizofrenia, ou o que eu vou discutir com vocês. Não estou dizendo que é o caso dessa moça, mas eu tenho visto cada vez mais pessoas matarem friamente por interesse financeiro, né, por interesse material, por bens, por status, uma série de coisas. E se a gente coloca a nossa lupa ali da psicopatologia, nem sempre nós vamos encontrar ali realmente um transtorno mental. E isso é muito assustador, porque pessoas comuns estão cometendo crimes bárbaros, estão perdendo, né, o seu caráter, os seus valores, a sua ética humana. E isso é assustador, não é, gente? Para mim é. Porque eu tô acostumada a lidar com pessoas com transtornos mentais. E quando a gente pensa que qualquer pessoa comum pode fazer isso, causa uma insegurança, né? Muito bem. Ela ficou no imóvel durante 8 horas, né? Um dia inteiro ali, supostamente para prestar serviços, né? Que foi isso que ela foi fazer lá. Então, acho que ninguém estranhou muito as câmeras de segurança. Aparentemente não tinha porteiro lá, né? Pelo que a gente vê das imagens. E como que ela cometeu esse crime? Ela dopou, né, esse casal antes, né? Foram 4 comprimidos por vítima, né? Ela tinha mais de 50 comprimidos na bolsa, o material dela foi apreendido depois. E ela espera ali entre 30 e 40 minutos para a medicação fazer efeito, tá? Então ela prepara ali um suco, né, batido no liquidificador com os comprimidos, né? E diz que ela mesma utilizava para tratar depressão. Bom, segundo consta, foi clonazepam, o famoso Rivotril, tá? Rivotril não é um remédio para depressão, tá? Ele é um remédio utilizado mais em casos de ansiedade, mas quem tem depressão às vezes tem quadro ansioso e toma junto, né? Para aliviar a ansiedade. Então, nesse tempo, o casal, né, entre 30 e 40 minutos, começou a adormecer, e aí foi o que facilitou, né, ela tanto cometer o crime quanto furtar os objetos, tá? Então, quando a gente fala dela ter 50 comprimidos na bolsa, ela alega que era de uso próprio, mas isso também nos remete à possibilidade de uma premeditação, né? Ela pode ter levado para tomar ali um SOS, ou tinha o hábito de tomar durante o dia, pode ser? Tudo isso precisa ser investigado melhor aí pela perícia, tá? Pela perícia criminal. E também, peraí que eu tenho que achar aqui. E também, se houver, né, psicólogos forenses ou psiquiatras forenses envolvidos, também devem considerar aí essa informação. Muito bem, o que que nos chama a atenção, né, no comportamento dela após o crime? Porque a gente não sabe exatamente o que que aconteceu lá dentro, tá? Nós vemos uma ausência de pânico, de ansiedade, né? Já que ela tomava ansiolítico, né? Mas enfim, talvez ela tivesse medicada também. Mas nós vemos ela sair ali do prédio muito tranquilamente, com a sua bolsa bem arrumada, né? E essas imagens não mostram ela em surto, assustada, correndo, desorganizada, né? Com medo, como se estivesse sendo perseguida, né? Algo nesse sentido. Então, a gente percebe ali que ela mantém uma capacidade de ter tarefas complexas, né? De sair ali adequadamente do imóvel, caminhar na direção do veículo, portar sua bolsa, sacolas, depois conseguir descartar uma das sacolas, né, que tinha ali os celulares das vítimas, a roupa que ela utilizou e que estava manchada, né, de sangue. Tudo isso ela consegue organizar e fazer tudo direitinho. Isso é estranho para uma pessoa em surto, tá? Ela constatou a morte das vítimas, né? Então ela foi lá verificar, segundo ela própria conta. Ela tomou banho no apartamento. Então, mais um fato aí que nos faz questionar esse possível surto e também nos leva a uma frieza. Imagine você cometer um crime dessa natureza, né? Não só tirar a vida de 2 pessoas, mas da forma com que foi. Imagine o estado em que ficou o ambiente, né? E ela tranquilamente ali tomando banho na casa dessas pessoas, né? Ela trocou de roupa e usou peças, né, de uma das pessoas idosas, né, da mulher, né, da esposa.
lavou a faca utilizada no crime, então veja o nível de organização. Reuniu as joias, o relógio, o dinheiro, tudo que ela queria levar e deixou o prédio 3:30 com as sacolas, né? Sem alarde, sem parecer desorganizada, aflita, nada disso, né? As imagens estão disponíveis aí, né? No Google, no YouTube, né? E vocês podem acompanhar. Bem, ela alega que queria dinheiro para curtir a vida. Lembra que eu estava falando agora há pouco? Quem de nós não gosta de curtir a vida, não é mesmo? Só que existem duas coisas. Existem formas lícitas de você conseguir dinheiro para curtir a vida, e existe também uma limitação para curtir a vida. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo que eu vou fazer para vocês, sobre essa epidemia de pessoas sem diagnóstico oficial cometendo barbaridades. De novo, não estou dizendo que é o caso dela, porque de repente parece tudo bem você matar pessoas porque você quer curtir a vida. Quando foi que nós cruzamos esse limiar, né, de completa falta de moral, de decência, né, de empatia? Porque são muitos casos, né? E alguns casos, claramente, nós sabemos, né? Muitos são avaliados que não têm ali nenhuma psicopatologia grave que responda por essas atitudes. Então ela diz, né, que tinha uma dívida de cerca de 40 mil com agiotas, né, e se descobriu posteriormente que já estava quitada, e aí agora a polícia começa a investigar o tal sobrinho, né, do casal, que foi quem fez a recomendação para que ela fosse trabalhar lá. Veio também aí alguma hipótese de que parece que anteriormente ela trabalhava como uma profissional do sexo, não que isso tenha nada de mais, né? Mas é uma outra profissão que aí a gente precisaria investigar que tipo de contato que ela tinha, que clientes ela atendia, para ver se tem alguma ligação ou não, né? E diz que esse sobrinho foi quem pagou essa dívida, né? Não sei se todos os 40 mil, parece que 5 mil dessa dívida, né? Mas veja, uma diarista fazer uma dívida de 40 mil é bem difícil, né? Para uma diarista pagar esse valor. Porque por mais bem remunerada que você seja, vamos colocar aí R$ 500, que não é muito comum, né? Mas vamos supor, né, que ela ficasse ali 8 horas trabalhando, uma diarista muito caprichosa, que ganhasse ali uma gorjeta. Vamos extrapolar, colocar 350 a R$ 500, né? Uma faxina, também depende da cidade, né, gente? Para ela conseguir pagar esses 40 mil ia demorar muito, então veja que ela tinha um padrão de vida incompatível com os rendimentos dela, né? Bem, a não ser que ela também acumulasse a função de profissional do sexo, né? Aí ela teria uma segunda fonte de renda e que também, né, tem uma remuneração variável e às vezes pode ser uma alta remuneração, né? Dependendo aí de vários fatores. Mesmo assim, não é um valor compatível, né, para uma profissional do sexo, do que parece ser ali o estilo de pessoa que ela era, não parecia ser um acompanhante de luxo, né, porque a gente sabe que acompanhantes de luxo recebem, né, uma remuneração muito alta. Mas é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Cada vez mais nós temos pessoas de um padrão de vida de baixo a médio com ambições milionárias, né? Então, essas pessoas querem ter muito dinheiro, muito rápido e muito fácil, né? E além de termos aqui no Brasil essa epidemia horrorosa de jogos de azar, né? Os crimes são uma outra forma das pessoas conseguirem isso. É o que essas pessoas estão utilizando. Então, isso é muito assustador, né? Ela também fala que era uma compradora compulsiva e acumuladora de roupas femininas. Gente, 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 essa coisa de rede social, olha, complicado, complicado, e isso traz. Eu não tô aqui, né? Eu não sou 880, vocês me conhecem. Não estou aqui demonizando, eu própria tenho redes sociais profissionais, mas essa coisa do consumo exacerbado, né, também precisa ser repensado por todos nós, sabe? Que padrão é esse? Porque muitas vezes
nós utilizamos a compra como um substituto afetivo para alguma dor, né, para alguma angústia, para alguma frustração. E se aí a gente não trata as nossas emoções, daí a importância da psicologia, você pode acabar se viciando, né, em jogos, em compra, em apostas, em bens, em dinheiro. E para você dar um passo, né, para cruzar a fronteira da moralidade, fica mais fácil, né, se você não consegue se controlar. Tá? Então, vamos parar para pensar, pessoal. Isso aí não é brincadeira, são consequências graves de uma situação que a gente vê crescer aí no mundo. O que mais que eu separei aqui para falar para vocês? Deixa eu passar o meu slide, porque esse aí fica pequenininho para eu ler, o que eu deixei na tela para vocês. Bem, aí essa moça vem com a hipótese de um suposto surto psicótico, onde ela diz que, eu digo psicótico porque ela alega que ouvia vozes, né? Então isso é bem típico da psicose. E ela diz que essas vozes instruíam ela a matar o casal. É possível? Tudo é possível durante uma investigação, né? Vamos colocar essa hipótese ali em suspenso para a gente poder averiguar, né, com o passar do tempo, se isso ocorre mesmo. Mas o que que o delegado disse, né? Que notou ela muito confusa mentalmente falando, né? Assim, uma confusão mental, com falas muito desconexas, né? Disse não ter nenhum juízo e pediu perdão à família das vítimas. Ele notou uma instabilidade emocional acentuada durante o interrogatório. Isso pode ser fabricado, isso pode vir de uma desorganização que não seja um surto, né? Pode ser uma questão psicopatológica, pode ser uma questão momentânea, uso de medicação, mistura com drogas. Tudo isso vai precisar ser analisado para a gente saber exatamente a natureza dessa desorganização emocional aí, tá? Porque não é simplesmente dizer surto, né? Surto do quê? Por quê? Qual o motivo, né? Qual a origem disso aí, tá? Então, e lembrando, gente, que alegar surto não significa de forma alguma sair pela porta da frente de um tribunal ou de uma delegacia, tá? Se ficar comprovado que ela tem algum problema mental, ela vai sim receber uma medida de segurança se for declarada a inimputabilidade penal, tá? Então, como eu já falei aqui, nós vemos um caso, né, de profundo desprezo pela vida humana, né, com essa quantidade de golpes, né, e a perícia mostrou que as lesões foram concentradas em regiões vitais, né, como garganta, tórax, pescoço, e sinais de defesa em ambas as vítimas. Meu Deus, que coisa triste, né? Porque mesmo sedada, a pessoa ela não fica completamente irresponsiva, né? Ela, de acordo com que o corpo, a forma, né, e a intensidade com que esse corpo, né, é tocado, é mexido, a pessoa desperta, né? Mesmo. Depende, claro, da quantidade e do tipo de substância usada, mas 4 comprimidos não é suficiente para você deixar uma pessoa em coma, então, obviamente, eles sentiram, né, esses golpes e tentaram se defender, o que deixa tudo mais triste ainda, né? Então, mostra ali que eles tentaram se defender e ela continuou o ataque. Né? Então, assim, também tem uma diferença psíquica. Anota aí no seu caderninho forense. Acho que eu vou lançar um caderninho forense. Vocês querem? Vou botar a nossa logomarca. A gente pode até fazer aqui uma enquete para escolher a logomarca do caderno. Vocês querem fazer parte de uma comunidade que tem um caderno forense? A gente faz uma caneta bacana para vocês, uma caneca forense para vocês. Então anota aí, tá? Nesse seu caderno, por enquanto, até você não ter o nosso. Que tem uma diferença psíquica entre você matar uma pessoa que está inconsciente, tá? E de uma forma fria, né? Então, digamos, você tem uma pessoa que está ali realmente totalmente desacordada, e você se aproxima e dá um tiro na nuca, né? Um golpe só, né? E essa pessoa, ela sequer recobra a consciência. Isso tem uma característica psíquica de quem faz. A outra característica psíquica é da pessoa estar viva, estar tentando se defender, né? E você enfrenta o olhar da pessoa, enfrenta a tentativa de defesa da pessoa, enfrenta a angústia que a pessoa demonstra, o medo, enfrenta, né, a verbalização da dor, principalmente no caso, né, de uma arma branca, que não é como um tiro que apaga a pessoa na hora. Então tem um componente aí muito cruel.
Então anota isso aí, tá? No seu caderninho forense, porque vocês vão começar a aprender que dependendo, né, da forma com que você executa uma pessoa e do estado em que essa pessoa estava, você vai ter componentes psíquicos diferentes. E é importante a gente saber o que estava passando ali na cabeça da pessoa, né, que cometeu isso, não só por curiosidade, jamais, mas para entendermos como que essas pessoas funcionam até para que a gente possa prevenir novos casos, tá? Que a gente consiga identificar padrões de comportamento nas pessoas. Então, essa desproporção, né, que a gente chama de overkill, né, que é quando você ataca muito mais do que o necessário, né, para tirar a vida de alguém, mostra justamente isso, uma descarga emocional intensa, muita raiva, tá? Uma necessidade de aniquilação simbólica da vítima. Eu volto a falar para vocês, né? Uma mulher que ataca um homem muito mais vezes do que atacou a vítima do sexo feminino. Lembrem que há a informação de que talvez ela trabalhasse, né, como garota de programa. Não sei se isso está confirmado. Tudo isso é simbólico, gente. Para nós, né, da psicologia forense, tudo isso aí a gente leva em consideração para traçar esse perfil, tá? Muito bem. Que mais que eu separei aqui para vocês? Outras informações interessantes. Os eixos, né, desse perfil psicológico. O que que a gente vê bem claramente? A gente vê impulsividade, né, e descontrole. A gente tem ela mesma trazendo, né, compulsão por jogos, compras, acumulação, né, e uma escalada rápida, né, do furto para o homicídio, né. Então, ela tem ali hábitos, né, que escapam para ir de um crime para o outro. Possível ruptura, né, do juízo da sanidade mental, com essa alegação de alucinações, esse discurso desconexo, tá? Que a gente precisa verificar mesmo, tá? Ou se é uma tentativa de se justificar. Uma instrumentalidade fria, premeditação, né? Esses comprimidos, se ela já levou para isso. A execução foi muito organizada, né? Porque ela limpa a arma do crime, ela toma banho, ela se desfaz das roupas, tá? Então ela foge, ela descarta objetos depois, né? Então tem uma frieza para fazer isso. E a desumanização, né, das vítimas, né, esse excesso, né, de golpes, né, que aí também nos mostra que tem alguma coisa ali muito simbólica, né, que a gente precisa ainda aguardar as investigações para ver o que mais que vai surgir desse caso, tá? E o que é que a perícia ainda precisa nos dizer que nós queremos saber muito, né? A defesa dela pretende requerer incidente de insanidade mental, né? Então, para isso, precisa ser feita uma perícia oficial, geralmente feita no IML, tá? Para que se diga se realmente ela é portadora de algum transtorno, né? Que responda, né? Possa responder por essas atitudes. Se houve mesmo premeditação, né, por conta dos comprimidos, ou se era realmente de uso pessoal, e essa alegação de surto, tá? Isso aí não é excludente, né? Porque pode ser que ela tivesse em surto e a medicação era só de uso dela, pode ser que o surto, sim, tenha sido do uso da medicação, às vezes misturou com álcool, misturou com outra medicação, né? As interações medicamentosas causam efeitos terríveis às vezes. Então, tudo isso a perícia vai precisar investigar. E investigar a possível participação, né, de terceiros, aí já tem, parece que foi descartado, né, o motorista, tá? Mas precisa se ver principalmente a questão desse sobrinho, né, que está em aberto ainda, o envolvimento dele, porque foi ele que recomendou. E toda a leitura, né, aqui, tá, que eu apresentei aqui para vocês, a leitura, né, que eu digo dos fatos, tá, é bem preliminar, tá, gente, porque esse caso é recente. E se baseia em fontes jornalísticas, tá, e nos depoimentos aí que eu vi de delegado, né, das pessoas que participaram. Então, assim, eu não estou aqui trazendo nenhum tipo de resposta, né, de um parecer, tá? Porque, né, como vocês estão vendo aqui, a história ainda está sendo escrita, tá? Então nós precisamos realmente aguardar mais fatos sobre isso, mas vocês já têm elementos aí, né, desse caso para vocês anotarem e irem prestando atenção, indo buscando respostas. E aí sim, né, é possível ter sido um surto e aí a gente precisa verificar que tipo de surto e motivado pelo quê? É uma doença realmente pré-existente, é uma mistura medicamentosa, o que que foi? São vozes, né, que ela ouvia, é um surto do tipo psicótico, um surto maníaco, porque isso também tem diferença, tá?
Então, tudo isso precisa ser respondido, e tudo isso que vai nos levar a compreender, tá? Então, precisamos parar com essa simplificação de dizer é uma psicopata, é uma psicopata. Por quê? Porque só colocar esse rótulo não nos explica, porque, como vocês sabem, cada crime um é diferente do outro, não é? Então, se tudo é psicopatia, como é que a gente vai estar observando suspeitos, observando situações assim de risco que ainda não aconteceram? E como que vamos conseguir prevenir se a gente não sabe, se a gente não conhece os mecanismos, né, individuais que levam pessoas a cometer isso, porque cada crime é diferente. Então, não é a mesma motivação, não é o mesmo modus operandi. Tem gente que deixa assinatura nos crimes, tem gente que não. Tem criminosos mais organizados, outros menos, né, que são bem desorganizados. E tudo isso, gente, é importante não para justificar, porque a violência nunca se justifica, mas para nós entendermos a mecânica, né, desta mente, a dinâmica ali psíquica que leva uma pessoa a agir dessa forma. Eu tenho uma grande amiga que disse que estava prestes a contratar um serviço de diaristas para casa dela e desistiu por conta desse caso. Eu tenho a vantagem, né, de conseguir avaliar bem as pessoas que eu contrato. Aliás, contar um segredo aqui para vocês. Quem é meu aluno, quem já foi meu aluno sabe disso. Eu geralmente contrato o contrário do que é recomendado por aí. Eu sempre procuro contratar pessoas que já passaram pelo sistema prisional para poder dar uma segunda oportunidade. É claro, gente, que vai depender muito do tipo de crime que essa pessoa cometeu e por quê. Então, dá um exemplo para vocês. Eu tive um jardineiro, uma época, que ele tinha cometido um feminicídio contra a esposa. É que naquela época se chamava muito de crime passional, né? Eu acho horroroso esse termo, né? Que ninguém que está apaixonado mata outra pessoa. Mas, enfim, como eu sou da área, eu sei que crimes, né, cometidos contra parceiros amorosos, eles não se transformam em crime contra o patrimônio, por exemplo. Então, esse senhor não, né, não tinha uma outra passagem pela polícia, né, que me fizesse ter medo dele roubar minha casa ou de ele me atacar, né? E, de fato, ele trabalhou quase 5 anos para mim, um excelente jardineiro, uma ótima pessoa, nunca tivemos problema de nenhum tipo com ele, né? Já tive diaristas que tiveram passagem pela polícia por levarem drogas para seus companheiros na prisão. Não eram mulheres traficantes, elas não vendiam droga fora, né? Não estavam envolvidas nesse tipo de crime, mas levaram, né, para os seus companheiros. Então, dependendo da situação, eu ponho dentro da minha casa. Então, nem chega para mim e fala assim, leva para casa, não precisa mandar 2 vezes que eu levo. Mas é claro que eu vou considerar, né, o tipo de crime, a personalidade da pessoa. Vocês que não têm esse conhecimento ainda, né, porque já estão se tornando forenses aqui, precisam tomar muito cuidado, tá? E uma hora, se vocês quiserem, comenta aqui. Deixa no comentário se você quer que eu fale de alguns sinais que a gente deve prestar atenção, tá? Vou ensinar umas táticas, umas técnicas para vocês, tá? Quando vocês pensarem em contratar uma pessoa. Só que tem que ter tempo para fazer isso. Não vale nessa situação de você pegar um aplicativo e contratar diarista para o dia seguinte, tá? É mais um empregado de longo tempo na sua casa, você vai ter que sentar, vai ter que conversar, tá? Então, muito cuidado realmente com quem você coloca dentro de casa, principalmente se você tem idosos, se você tem crianças, tá? Porque realmente é muito difícil. Tá difícil viver, né, gente, nesse planeta. Então, vamos colaborar, vamos estudar ciência, vamos aprender, tá? Vamos nos manter atentos, porque conhecimento pode sim salvar vidas, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas desse caso, o que mais vocês querem saber. Me conta se vocês querem o nosso caderninho forense, tá? Se muita gente quiser, a gente faz uma enquete aí para escolher, né, uma imagem bem bacana, tá bom? E eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigada por ter assistido até aqui e não deixa de ativar o sininho das notificações para você não perder, né? Senão você vai ficar sem as nossas videoaulas. Então, um grande abraço a todos e a todas e até a próxima!